Que ter cuidado com a forma como nós interagimos com as pessoas, a forma como nos abordamos com as que nenhum pai gostava ou ficaria feliz a ver que construiu algo para um filho e o filho simplesmente mandou tudo aquilo para baixo. E aí, família do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje trouxemos Clayton M a explicar o porquê que saiu da Powerhouse, a produtora de Oshifu. Sem mais nada para dizer, vamos embora pro vídeo. Estava a correr bem, mas sei porquê. Fly. Estava a correr bem, saiu por quê? Na minha família nós fomos educados a cortar o mal pela raiz. Sim. Nós somos muito bons, assim, em termos de personalidade, mas também somos muito pragmáticos. Nós sabemos que se a gente notar que aquilo pode prejudicar um futuro próximo, nós cortamos e atenuamos. Tá querendo falar, será que o Clayton M tá dizendo, eu com o Shifu, tem uns mamos que não estavam a correr bem, por isso é que decidi dar um corte, será? Mas quando sentimos que não há reciprocidade, aí foi. A minha mãe sempre esteve envolvida, mas a minha mãe nunca foi tipo de se implicar com ele ou de se envolver. Não, ela deixava o trabalho dele. Ele até falava, você é o teu pai, se entendem. Ela falava, você é o teu pai, se entendem. Mas só que ela notou que tinha algumas coisas que já estavam a sair do eixo, concernente ao tratamento, concernente à valorização das pessoas que sempre estiveram aí com ele. Digo que por algum momento houve um descuido, talvez, da parte dele, que ele não notou que estava a ferir a sensibilidade de alguém. Provavelmente posso aqui dizer que foi um descuido. Porque às vezes as pessoas não conseguem ter controle de tudo, é normal. Às vezes estamos a fazer algo que não estamos a dar conta que está a prejudicar a outra pessoa, até que a pessoa fale. Até que a pessoa fale. Então, às vezes temos que ter cuidado com a forma como nós interagimos com as pessoas, a forma como nos abordamos com as pessoas e principalmente quando nós somos relevantes. Ele é alguém muito relevante. Então, tudo que sai da boca dele pode ser uma faca para qualquer um de nós, porque nós temos ele como espelho. É mais fácil o nosso pai nos arruinar do que um outro amigo me falar maldades, porque nós temos o nosso pai como espelho. O nosso pai tem a capacidade de nos enaltecer, como tem a capacidade de nos mandar para baixo. Não estou a entender. Será que o Clayton M está a querer dizer que o Oshifu estava a se tornar arrogante com as outras pessoas por estar a trabalhar com Clayton M? Ou o Oshifu estava a maltratar o Clayton M porque supostamente ele é quem estava atrás do sucesso dele? Porque ele está aqui, tá a dizer o quê? Não, ele depois começou a falar isso e aquilo, por isso é que ele trouxe essa abordagem das facas de dois gumes. Será que o Oshifu estava a se tornar agressivo com ele, verbalmente? O que é que se passou então? Até agora não respondeu. Quando nós temos ele como referência, imagina aquele que é o teu ídolo, olha-te e fala, tu és um lixo. Não é que isso aconteceu, estou a dar uma achei que o Oshifu lhe deu essa dica, bro. posição. Um exemplo, sim. Aquilo destrói muito mais do que qualquer outra pessoa a te ofender na rua, porque as coisas pesam mais quando vêm de pessoas que tu realmente consideras. Então foi mais ou menos isso. Provavelmente chegou algum momento que ele se descuidou, tentamos chamar a atenção, tentamos reunir, mas não estamos com o ambiente, não estava adequado e tentamos dar um espaço. Só que quando tentamos dar aquele espaço, sentimos que a nossa paz falava muito mais alto e ele também precisava se curar de algumas lacunas, provavelmente. Então ficou assim. Ficou assim, depois já não queria mais, eu particularmente já não queria renovar mais o contrato. Então se entendia aqui, deixa eu ver se entendi. Se entendia que o Oshifu estava a maltratar ou estava a se dirigir de uma forma errada com o Clayton M. Aí envolveu família, reuniram, mas depois o próprio Clayton M, por uma questão de, vamos aqui dizer, por uma questão de paz, decidiu simplesmente se afastar. Não que depois da contradição que envolveu família não se resolveram, é que ele decidiu se afastar, pesa, embora resolveu-se, porque queria ter paz. É válido, né? Mas eu acho que ele não respondeu porque é que ele saiu. Até porque o contrato já tinha chegado ao fim. Eu era muito fã dele, gostava muito dele, que quando ele teve esse descuido, posso assim dizer, que afetava diretamente a minha mãe. Eu posso ser poeta ou fã, mas se por acaso tu fizeres alguma coisa que envolva ou que prejudica a minha mãe, aí você tá a estragar tudo. Mas calma aí, o Oshifu faltou respeito na mãe dele, ok? Então não tô a entender também nada, bro. Não, tipo avô, não tô a entender, mano. Faz tudo, mas menos tocar na minha mãe. Então o motivo foi algum desentendimento com a tua mãe? Era mais fácil ele se entender, é mais fácil a complicação dele ser diretamente comigo do que envolver já a minha mãe. Aí já complica tudo. Eu percebo.
qualquer um. Não, aí complica tudo. E quando a tal coisa acontece e eu não sinto a vontade da tua parte em querer se justificar ou querer ultrapassar só pelo ego ou pelo orgulho, aí não estarias a ser adulto o suficiente. É um pai para mim, sempre teve... Pediste conversas sobre isso? Ah, claro que eu pedi. Claro que eu pedi. Pedi, velho. Pedi sim. Pedi. Por esse motivo mesmo. É assim, pedi e por eu me sentir na posição de rejeitado por ter pedido uma conversa, eu senti a falta de vontade da parte dele em querer esclarecer as coisas. Então, Fly, se eu estou a querer conversar contigo, tu tens que mostrar interesse em querer me ouvir, porque vai chegar uma fase que eu vou me fartar, já não vou querer te ouvir mais. Profissionalismo existiu, sempre existiu. Essa parte nunca falhou. Mas, concernente a alguns aspectos que estavam a falhar, era bom que se conversasse antes de continuar. Agora, não é querer ignorar, assim, nós temos sempre o hábito, vamos tentar ignorar, estou a te ligar, aconteceu uma cena hoje, está a me ligar amanhã, olha, tem um show, não sei o que, te pedi para conversar, temos uma coisa pendente, não pode simplesmente me ligar, vamos atuar, não é assim. Vamos resolver primeiro as coisas que estão a fazer com assim, cana. Né? Não, eu sou assim, eu não sou daquele que ignora o assunto. Ignora o assunto nunca, só... Então eu entendo. Agora estou a pegar o ponto. Então o Oshifu faltou respeito na mãe dele. Ele queria que o Oshifu se justificasse, pedisse desculpa, mas o Oshifu estava nem aí. Percebeu? Isso mexeu com o ego dele e decidiu se afastar. Agora estou a entender a coisa. Por isso é que ele elaborou o discurso todo lá, que, nossa, independentemente de eu ser teu fã, existem coisas que eu não consigo aturar. Agora entendi. O Oshifu faltou respeito na mãe do puto. Prolonga muito mais e pode fazer com que, se hoje estava a pensar de forma mais leve, mas posso pensar de forma mais pesada. Se acontecer a mesma situação entre os teus sócios com a tua mãe, vai dar no mesmo? Haverá choque, haverá ruptura dentro assim, da tua empresa? assim, se Essa pergunta é muito boa. por acaso a culpa for da minha mãe, a minha mãe é justa o suficiente para assumir os seus erros. Mas se por acaso eu notar que o erro veio da parte deles, claro, eu vou querer conversar. Vou chamar ele para conversar. E a reciprocidade ou a vontade dele de querer resolver a situação vai ditar muito o meu posicionamento perante a situação. Mas os casos podem se repetir. Os casos podem se repetir, então vamos Estás continuar pronto? com a mesma dinâmica. Estarias pronto para Eu abandonar estou tudo pronto para novamente desafiar pela tua mãe? Não, eu abandonei tudo e está aqui. Estou aqui. Pela tua mãe. Pela minha mãe. A minha mãe acreditou. Se não existisse a minha mãe, não existiria Clayton. E hoje não teria um Clayton para lançar. Então, prontos. Conversa, fim da conversa. Sim. É graças. Não, eu gosto dessa atitude, mano. Não tem nada que passe em cima da mãe. Presidente da República, Oshifu, pai banana. Não importa, pai profeta, não importa, bro. Bento Cangamba, bro. Faltou respeito na minha mãe. Corte de uma vez, bro. De uma vez é corte, bro. A minha mãe que o Oshifu teve o Clayton. Antes do Oshifu conhecer o Clayton, existiu um Clayton que foi cuidado por uma mãe, já tinha idade, então, vivi muita coisa. A minha mãe tinha capacidade de me fazer falir, como tinha capacidade de me fazer ter sucesso. As mães são as primeiras pessoas que podem fazer com que um filho tenha uma projeção aceitável como uma degradação. Então, a minha mãe é a primeira pessoa que acreditou em mim, é a primeira pessoa que gastou o dinheiro dela. Eu parti o Santa Fé da minha mãe. Partiste como? Sim, a minha mãe disponibilizava o carro dela, um dos carros dela, para poder me apoiar nas minhas aventuras de músico. Então, durante shows e tudo mais, eu quem estraguei aquele carro. Então, como é que alguém que dava de tudo, dava até o rins para te ver feliz, dava de tudo para satisfazer a tua vontade? Minha mãe teve uma vez que foi operada. A minha mãe foi operada, mesmo assim, como eu precisava fazer um videoclipe, a minha mãe, com feridas recentes da operação, foi fazer compras de produção para poder satisfazer a minha vontade antes do Oshifu. E o mundo não conhece isso. Eu não tenho outra pessoa que acreditou em mim. Se hoje eu sou Cleiton, graças a ela. Então, não há quem vai vir falar coisa. Não importa. Se ela estiver errada, vai ter que assumir as consequências dos seus erros. No caso do Oshifu, a tua mãe não estava errada. Não estava. Então tá aí, tá entregue, bro. Família boa, tá entregue. Do babulo é nós. Oshifu faltou respeito na mãe do Clayton M. Por isso é que eles se desfizeram. Tá feito. Não estava. E hoje sabe que ela não estava. E mesmo sabendo que ele é que estava errado e a minha mãe não estava, eu dei o benefício da dúvida como alguém que gosta e é fã dele até hoje. Problemas existem em qualquer seio familiar.